Perguntem às pessoas quem eles são, porque toda a gente sabe quem eles são. Meus caros, hoje vou dedicar o dia, ou pelo menos os primeiros 2 vídeos, à CNN, à Communist News Network. Mas o primeiro por motivos positivos, porque declaradamente levaram um comentador que, sem sombra para dúvidas, diz que os fogos que existem em Portugal, e agora em Carrazedo de Anciães, novamente, e em Orém, novamente, e em todos os outros lados, novamente, são colocados por mão criminosa. E continuamos a não vigiar as matas. Sabemos que o mesmo incendiário, ou o mesmo grupo de 2 ou 3 incendiários, todos os anos lançam fogo à mesma região e várias vezes por ano. E mesmo assim, não se vigiam as matas. Ora, ouçam este especialista em incêndios, este bombeiro. E, entretanto, terá também havido uma outra ignição que estará ainda a ser avaliada pelas autoridades competentes na zona norte de Orém, entre Orém e Pombal, para ser mais preciso. Esta é uma zona que tem tido ignições várias, de vários tipos, principalmente durante a noite e algumas delas em simultâneo. Comandante, conhece bem o terreno, estamos a falar exatamente do quê? O que é que estará em causa? Porque é que há tanta insistência de quem tem este tipo de mão criminosa em colocar fogo nesta área? Nós já tínhamos avançado aqui a semana passada que há aqui mão humana e a diferença era saber se era dolosa ou negligente. E é evidente, e começamos a verificar que é uma zona que está a nascer focos de incêndio em alturas que não era previsível, em que não há movimento e que a temperatura não é uma temperatura alta. Os interesses que possam estar por trás disso não se sabe, pelo menos não é de conhecimento público. Sei que a Polícia Judiciária e as forças de segurança locais têm estado a fazer uma investigação muito pormenorizada, precisamente para tentar descobrir os autores destes incêndios, porque há aqui mão humana, isso não há dúvida nenhuma, e começa a ser muito complicado quando nós vemos, a semana passada eram 7, neste momento já são 9 incêndios em redor daquela localidade. Portanto, tem que haver aqui qualquer interesse, mais que não seja um interesse pessoal, em estar a fazer este tipo de focos de incêndio. Meus caros, o diagnóstico está feito, está tudo estudado, está tudo aprendido. Aqueles que andaram durante 30 anos a dizer que eram causas naturais, a esse eu respondo. Para um eucalipto começar a incinerar-se sozinho, autoincineração, são precisos 250 a 300 graus centígrados. O pinheiro, pouco menos, 200 a 250 graus centígrados. Nunca tivemos temperaturas de 250 graus centígrados. Portanto, todos os fogos são postos. O que eu pergunto é, de que é que estão à espera para começar a vigiar as matas? Estão à espera que arda tudo? Que em vez de 9 haja 19 incêndios? 29 incêndios no mesmo sítio? 39 incêndios? Não há inteligência em Portugal? Ficámos todos estúpidos de repente? Comandante, em Baião também há um fogo por controlar, também numa zona de mato. Será outro desses casos de mão criminosa, até porque o fogo deflagrou já de noite. Sim, e sem dúvida nenhuma. E não nos podemos esquecer que durante a tarde, muito perto deste foco de incêndio, perto de 2, 3 quilómetros, houve outro incêndio que também durou muito tempo. E, portanto, há aqui um padrão que as autoridades de certeza que estão a avaliar começa a ser uma constante. Ainda agora, por exemplo, na zona do Porto, Porto e Braga, arrancaram 4 focos de incêndio que rapidamente foram combatidos pelos bombeiros extintos. Mas começa a nascer incêndios em alturas do dia em que se sabe que não há os apoios aéreos, começam a aparecer incêndios durante a noite, como todos nós sabemos, a probabilidade de acontecer é diminuta. E, portanto, terá que haver uma maior vigilância, uma maior intervenção. Sei que tem-se feito uma certa aposta nessa situação, mas continuamos a ver que há aqui um ato que eu considero criminoso para o ambiente, para as pessoas, para todos nós. E, portanto, e pedindo também às pessoas no local que, se tiverem informações, se conhecerem, se verificarem que há algo de suspeito, que avisem as autoridades, que é para ver se a gente acaba de uma vez por todas com esse flagelo.
E, meus caros, só faltava esta. Como veem, são os próprios bombeiros, num ato de desespero final, que pedem às populações que se substituam à investigação, que se substituam à polícia e que informem as autoridades sobre os incendiários que eles bem conhecem, porque a verdade é esta, nas aldeias toda a gente conhece os incendiários. E as autoridades só não os conhecem porque nunca perguntaram a ninguém quem são eles, porque toda a gente os conhece e alguns deles até já foram alvo, ou seja, vítimas, neste caso, da justiça popular, o que não pode ser de maneira nenhuma feito. Mas toda a gente conhece os incendiários, toda a gente sabe quem eles são. Então as autoridades têm bom remédio, é começarem a procurar nos locais onde o fogo aparece repetidamente, de ano para ano e até no mesmo ano, como é o caso agora de, por exemplo, Orém ou Carrazeda de Anciães, procurem às populações quem são. Perguntem às pessoas quem eles são, porque toda a gente sabe quem eles são.